dia, gente, com a alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. É um versículo bíblico, mas é um ditado que eu coloco na minha vida, porque o povo fica arrumando ditado popular. Então, vamos arrumar versículos bíblicos, do qual possa nos levar a entender algumas coisas. Bem, eu peguei um caderninho que eu ganhei, olha só, de presente. Uma das coisas que eu já vou ensinar para vocês que eu estou aprendendo. Gente, eu tenho ido ao psicólogo, tá? Há um bom tempo para fazer terapia. Terapia faz muito bem, gente, vocês não têm noção. Faz bem pro corpo, pra alma e pro espírito. Porque a gente conversa com alguém que tá por fora de tudo que vivemos. Às vezes a gente se senta com alguém que acha como somos, sente que somos e pensa que somos. Mas quem nos conhece só Deus. Mas quando tem pessoas que estudam, eu tô assim, gente, apaixonada por, por estudar neurociência, por estudar psicologia. Então eu tô acompanhando, assim, tô fazendo um curso sobre emoções de 8 meses há um bom tempo, terminei ele, tô começando outros. Então eu aprendi que quando você anota, tudo muda. Por isso, há um tempo atrás, Deus colocou no meu coração de fazer um livro, né? E o nome do livro, Eu Pastoreio Criança. Olha a capa do livro, gente. Isso daqui foi a tia Bolinha que me deu como um ato profético no ano passado, olha só. E a Rosângela Cruz também me deu um. Gente, algo assim impressionante, porque foram duas pessoas, não foram só uma. Ela colocou assim, ó. Que Deus te dê grandes coisas. Profetizo que em breve seu livro estará nos... Ai, estará nos bancos para serem lidos e para que alcance muitos líderes e família. Te amo, Jesus Cristo te amou. Dia 10/8/2021. Então não foi um ato profético, foram dois. Mas a tia Mel tem tanta coisa escrita, como eu vou começar nesse caderno agora? Por aí afora. E as pessoas querem a minha história em um livro. O que eu vivi debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, do lado de um bar, no meu quintal. Para muitos que puderam estar aqui e viver um pouquinho, né, do que a tia Mel já passou e viveu e quer viver mais ainda, né, fazendo trabalho com crianças na comunidade. Por isso nasceu Eu Pastoreio Criança, porque eu entendo que eu sou uma pastora de criança. Eu pastoreio crianças, entendeu? E aí eu anotei aqui, ó, para começar, eu coloquei a data de hoje, né, dia 1/9/2022, não coloquei horário, esse caderninho é muito legal, ó, tem escrito aqui o dia da semana, eu fiz uma bolinha quinta-feira, vamos começar a nossa jornada. Comecei escrevendo assim. Hoje falaremos sobre o processo do perdão. Deixa eu me apresentar a vocês. Para quem não me conhece, me chamo Andréa, sou pastora, pastora de criança, conhecida como Tia Mel com orgulho, um apelido me dado por conta das crianças da comunidade. Eu ir no mercado, eu sair na rua, onde eu passar, elas gritarem, pastora, pastora. E as mães têm um carinho muito grande por mim e eu louvo e agradeço isso. Por que que eu escrevi aqui o processo do perdão? Bem, hoje eu tenho 45 anos, fui nascida em Brasília, tá? E nasci em Brasília, fui criada aqui até os meus 8 para 9 anos, no meado de 8 para 9 anos, o meu pai resolveu nos levar embora para a terra natal dele. Ele nasceu no Ceará, mas foi criado no Maranhão. Vendeu tudo que tínhamos aqui em Brasília, tínhamos um patrimônio bem grande, gente. E nós tivemos que ir morar no Maranhão. Chegando lá, ele se envolveu com política, dava dentadura, bujão de gás e nos levou a morar numa favela, num lugar onde éramos pessoas que moravam de favor, depois de ter perdido todo o nosso patrimônio, tentando ganhar a política. E com isso, criou no meu coração um rancor, uma raiva, sabe? E ele começou a jogar, perder o restante do que ele tinha, né? E com isso a nossa família veio abaixo. A minha mãe tinha medo de sair de casa porque ele era muito violento. Ele comprou uma arma, tentou matar ela, batia em mim, no meu irmão, nela, nos agredia verbalmente. Eu aprendi no decorrer de quando eu entrei no Ministério Infantil coisas que eu nem sabia que eu precisava de perdão e feridas que estavam dentro de mim que eu precisava de passar por um processo de perdão.
E nisso nós fugimos de casa, com a ajuda de amigos. Naquela época não tinha esse acesso fácil com contas bancárias. Só para vocês terem noção, foi depositado no correio por nossa família que aqui ainda morava em Brasília. Minha mãe tinha 2 irmãos aqui, porém 2 tios meus, né? A tia Maria e o meu tio, que também era pastor, tio Dorvalino, e assim eles trouxeram a gente para cá. Minha mãe foi trabalhar em casa de família, eu fui trabalhar em casa de família, eu tinha apenas 15 anos, e eu precisava sobreviver e me alimentar, ajudar o meu irmão que era mais novo, e ajudar a minha mãe para manter as despesas. Durante 2 anos e pouquinho, a gente morou dentro da casa da minha tia Maria, tio Vartim, que eu acabei chamando de pai, que eu o perdi há poucos anos. Vai fazer 4 anos agora que ele se foi. E ele se tornou um pai para mim. Eu olhava para ele, um pai que eu não tive, um pai que não foi amoroso, um pai que destruiu todo o nosso patrimônio, os sonhos, vontades, o carinho que ele tinha com a gente. Porque ele sempre foi grosso, mas sabe, eu lembro dos domingos que ele levava a gente para almoçar fora e depois levava a gente para sorveteria para sobremesa. Que maravilha que era tudo aquilo, sabe? Então eu vi aquilo com amor, com carinho, com atenção. E de repente, meu pai destruiu com tudo isso. Eu me vi com 14 anos tendo que ajudar minha mãe. Emocionalmente, eu não tinha nem a emoção suficiente para isso, para aturar tudo aquilo. Mas eu tinha que ser forte pela minha mãe, porque ele batia nela, ele tentava violentar ela, ele agredia ela, ele batia em mim, no meu irmão. Quantas vezes eu me lembro de eu sair de calcinha com 12, 13 anos na rua, gritando, porque eu morava lá no Maranhão, era muito quente, dormia em rede, amava dormir em rede. Ainda gosto, gente, mas eu durmo em cama, né? E com isso tudo eu tive que passar por esse processo, sabe? De aprender a perdoar, de saber que sem o perdão eu não poderia seguir. Por que eu tô contando tudo isso para vocês? Porque esse foi o meu primeiro processo para viver as maravilhas de Deus que eu tenho vivido na minha vida, no meu ministério, com a minha família, com a minha vida, e a cura é necessária. Então, quando eu passei por tudo isso, voltamos para Brasília, moramos dentro da casa de família. Depois, quando eu consegui meu primeiro estágio na CAESB, quando eu lembro disso, a alegria foi tremenda. Eu e minha mãe resolvemos que chegou a hora de morarmos só novamente. Arrumamos um barraquinho de madeira com 3 cômodos. Gente, chovia mais dentro do que fora quando chovia. Era goteira para tudo enquanto é lado. Mas é o que podíamos pagar e ali era o início de tudo. Então, eu aceitei Jesus nesse processo todo da volta para Brasília, aceitei a Jesus, foi aonde eu conheci o meu marido, nos casamos, passamos um ano namorando, um ano noivo e nos casamos. E a gente foi começar a viver tudo o que a gente tinha que viver para chegar no que passamos hoje para vocês. Por isso eu tô aqui para falar para vocês que eu quero começar uma jornada com vocês. Eu quero mostrar tudo o que eu vivi durante esses 26 anos a qual eu comecei no Ministério Infantil e 28 anos que eu aceitei Jesus e ele me ensinou sobre perdoar. Ah, tia Mel, foi de imediato? Nunca! Não foi de imediato. Gente, o perdão foi gerado depois da morte do meu pai. Eu passei exatamente 14 anos sem ver o meu pai. Poucas vezes falei com ele por telefone e ele, às vezes que falou com a gente por telefone, foi para denigrir, foi para manchar, foi para deixar o coração ferido e para deixar de uma vez por todas a certeza de que eu poderia um dia ver meu pai. Porque ele falava, virou crente, vai ser uma safada, vai virar mulher de pastor. Olha, ele já profetizou lá atrás, né? E infelizmente ele veio a óbito. Eu não vi depois de quando eu fugi de casa, né? E eu fui para um retiro espiritual sobre perdão, cura interior. Gente, aquele seminário, aquele encontro, aquele acampamento, ele mudou a minha vida. Um pastor que lá pregou, ele falou o seguinte: se você não perdoar, você não tem como prosseguir na sua caminhada cristã. Ainda que a pessoa esteja morta, ainda que ela não viva mais, é necessário o perdão.
Amados, naquele momento me veio o meu pai ao meu coração. Eu creio que nesse tempo meu pai deveria ter uns 7 a 8 anos que ele tinha falecido. Eu não guardei na memória isso e depois do Covid, gente, eu não lembro de muitas datas. Eu amava guardar datas. Mas hoje em dia é igual o número de telefone. Eu sei o meu do meu marido, nem dos meus filhos eu sei, gente. Temos que ler, né? Eu tô aqui num processo de leitura e aprendizado que tá difícil. Tia Mel prometeu que só voltaria a trabalhar dia 11, que eu ia tirar 2 semanas de recesso após o seminário para descanso. Tô tomando uma série de injeções a cada 3 dias. Amanhã, novamente, estou indo lá por conta da cirurgia que eu fiz no joelho, um processo de coluna, hérnia de disco e nervo ciático inflamados. Mas Tia Mel não para. Porque a alegria do Senhor é a minha força e também é a sua. Amém? Vamos voltar para o perdão. Então, nesse dia, quando eu me vi, eu já estava no altar de joelho. Ele não tinha chamado ninguém, amados. Eu estava lá, Senhor. Eu queria voltar hoje, aqui, agora, aonde o meu pai ainda estava vivo, porque eu privei ele de conhecer os netos. Eu privei ele de um abraço de perdão. Eu privei ele de dizer, pai, eu te amo, mesmo com tudo que o Senhor me fez passar. Mas olha, pai, eu consegui. Olha, pai, eu tenho uma família. Eu tenho um esposo que me ama. Eu tenho filhos lindos, que são seus netos. Eu privei meu pai de tudo isso. Pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa. Mas naquele dia eu pedi a Deus para me levar a minha consciência e o meu entendimento de que era possível perdão após a morte. E ali, gente, nunca mais eu tive ódio do meu pai como eu tinha antes, rancor e mágoa. Eu o perdoei. A ferida ficou, tenho algumas feridas no meu corpo que eu lembro, sabe? É dolorido, mas é necessário. Imagine um pai que possa te colocar no colo, te abraçar, te acariciar, só te espancar. Eu lembro de uma corda de 3 nós que ele me batia. E às vezes por motivos mínimos, pela raiva dele, por ele não ser uma pessoa curada. Porque o meu pai era filho de um tio. Ele foi fruto do abuso de um tio com a mãe. E ele só descobriu isso já na sua adolescência. Porque ele nem sabia quem era o pai dele, ninguém contava. Porque quem outrora tinha criado ele como pai não era pai. Ele assumiu por amar a minha avó. Então imagine tudo isso que uma criança passou durante a sua infância e adolescência ao descobrir, né, que o pai que o criou, que ele não sentia tanto amor por esse pai. Ele via que aquele pai não criava ele da forma que todos os pais criavam os primos, os amigos mais próximos que ele via. Ele foi uma criança que não estudou, largou tudo que uma criança tem de processo de infância, de tudo. Minha avó me contava que ele não aceitava. Então, outrora ele não sabia o que era o perdão e ele não me mostrou isso. O que ele tinha para me dar, ele me deu com as feridas da alma dele. Por que eu tô falando isso para vocês? Perdoe, perdoe, porque mesmo que doa na sua alma, o perdão é necessário. Sabe, hoje eu olho, eu amo esse versículo, em Eclesiastes 9:10. O que suas mãos tiverem que fazer, que o faça conforme toda a tua força. Olha lá, gente. Conforme todas as suas forças, pois na sepultura para onde você vai não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Como eu vou fazer a obra do Senhor com todas as minhas forças, se a minha força está abafada pela falta de perdão? Porque o perdão, ele te prende, sabe? Quando você não perdoa, ele te prende. A raiva, a ira, o rancor te prende. Então, o perdão é algo que te liberta. Então, naquele tempo, eu perdoei o meu pai. E como eu gostaria, gente, de mostrar os meus netos para ele, sabe? Porque ele ia ver os netos. Minha mãe faleceu, vai fazer 2 anos agora, no meio do Covid em 2020. Deus a levou, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Hoje eu já entendo tudo isso. Ela não ia suportar viver aqui com tudo que tem acontecido no mundo e como estão as coisas. E com as limitações que ela ia ficar, então ela preferia ir para o Senhor e Deus a levou. E hoje eu já consigo falar, dói, eu sinto tanta saudade dela, gente. Sabe, o legado que ela me deixou hoje eu vejo.
Às vezes eu falo coisas que ela falava e que eu não dava importância. E agora que ela se foi, eu vejo Andréia, eu tia Mel, eu pastora de criança, vejo o quanto ela me ensinou, mesmo diante de toda a dor, o quanto foi difícil para ela passar o processo de recomeçar com os 2 filhos. Meu irmão tinha 11 para 12 anos e eu tava para fazer 15 anos quando a gente fugiu de casa. Dormimos 2 noites na rodoviária de Teresina sem ter passagem para voltar para Brasília. Passamos fome na estrada. E isso tudo foi um processo para mim e para minha mãe de perdoar o meu pai. Então, essa nossa jornada hoje é para dizer para vocês que é necessário o perdão. E que tudo que eu estou vivendo na presença do Senhor e de saber que eu pastoreio crianças, sabe? Foi o Diego que fez essa capa desse livro para mim. Eu segurando uma criança e crianças à minha volta para levar para o reino, porque uma cruz, sabe, mostra o amor de Deus para com nós, Jesus morrendo e ressuscitando ao 3º dia por mim e por você. Eu sou uma pastora de crianças. Eu amo pastorear crianças. Eu vivo para pastorear crianças por muito tempo, desde quando eu parei o tratamento oncológico. Aqui também eu vou contar tudo para quem não conhece, passo a passo de tudo que eu vivi, e eu vou falar com vocês, tá bom? Sobre isso. Eu agora, pela graça de Deus, eu tenho o apoio de uma instituição chamada Amada. Sigam lá, gente. Eu postei aí na minha página no Instagram, no Face. Sigam esse processo. Eu tenho já amado e orado por isso, porque eles me declararam como missionária da Amada e eles vão me ajudar financeiramente para que eu possa fazer mais obras sociais na minha comunidade, no entorno onde eu estou inserida, porque para mim é na Judéia, primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e depois nos confins da terra. Desculpa, gente, depois eu pego um paninho da próxima vez, tá? Tia Mel é chorona. E se derramar na presença de Deus é tão bom, né? É tão bom. E eu te chamo hoje a um novo processo. Eu te chamo hoje para que você comece essa jornada comigo. Hoje eu te falei do meu processo, o que eu precisei fazer para perdoar o meu pai. E depois desse perdão, tudo mudou na minha vida. Sabe? Realmente tudo que vem às minhas mãos eu consigo fazer com amor, mesmo com as minhas limitações, com a minha jornada, a caminhada, o processo sendo difícil. Ei, Deus tem um extraordinário para nossas vidas. Um grande beijo da tia Mel, que você no dia de hoje e que no decorrer deste mês que se inicia seja mês de vitória, mês de você perdoar, mês de você acessar o trono de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha estar com você. Agora eu vou orar para finalizar. Senhor, meu Deus, meu Pai, toca nessa pessoa que vai ouvir esse vídeo. Que ela possa ouvir e compreender que o perdão é necessário, que o teu amor, ele excede a todo entendimento, que ele entra nos nossos corações e rompe barreiras, quebra cadeias, liberta, Senhor, de tudo que precisamos e principalmente do cativeiro que nos faz quando não perdoamos. Eu profetizo sobre a sua vida o perdão neste dia, que é o início e o princípio desta jornada. E eu vou contar toda a minha história para vocês. Como eu cheguei até aqui. Como eu vivo há 26 anos no Ministério Infantil para a glória de Deus, sendo libertada, curada, sarada, transformada para curar outros, para edificar a vida de outros, para libertar crianças, para salvar crianças, para libertar do cativo famílias oprimidas pela falta de perdão. Eu profetizo sobre a sua vida o amor de Deus, a cura, a libertação. Eu pastoreio criança. Você é um pastor de criança. Você não é meramente um tio da salinha. Você é um pastor de criança. Eu não sou um tio e uma tia. Diga assim, eu sou o pastor de criança. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre a sua vida. Não só no dia de hoje, mas até a eternidade. Um beijo da tia Mel. E tenha um dia maravilhoso na presença do Pai.